Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Cielo, referente aos resultados do segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Gustavo Souza, Felipe Oliveira e Daniel Diniz. Informamos que esse evento está sendo gravado. Está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.cielo.com.br. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Cielo, que serão respondidas em breve. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Cielo, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Cielo. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Cielo e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Com base na apresentação publicada esta manhã no site da companhia, essa teleconferência será dedicada à sessão de perguntas e respostas, que será precedida por uma mensagem do presidente da companhia, Sr. Gustavo Souza, com os destaques do trimestre. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Passo a palavra agora para o Sr. Gustavo Souza, para sua mensagem de abertura. Bom dia, muito obrigado a todos pela participação. Vou começar aqui com algumas anotações aqui sobre o nosso resultado e sobre a nossa estratégia. Então, começando aqui falando sobre os nossos resultados. Apresentamos no segundo trimestre um lucro líquido de 180 milhões de reais, sem evento não recorrente nesse período. Isso é um crescimento de 33% contra o primeiro trimestre deste ano. Esse é o terceiro trimestre em que nós reportamos o crescimento de lucro líquido na comparação ano contra ano. O nosso crescimento de TPV foi de 30% na comparação ano contra ano, e na mesma base de comparação, o crescimento do TPV dos segmentos de varejo e empreendedores foi de 49%. Destaco nesse trimestre a forte disciplina na gestão dos gastos, que mostraram queda de 5% na comparação ano contra ano na métrica de gastos normalizados. Falando um pouco sobre a nossa estratégia e sobre as nossas prioridades. A estratégia da Cielo não muda. Nós continuamos com os mesmos direcionamentos. Ampliar o ecossistema, incluindo crédito e serviços de valor agregado. E inovar em soluções de pagamento, enquanto melhoramos as operações e principalmente a qualidade dos serviços prestados no negócio tradicional de adquirência. Dito isso, pretendemos, em primeiro momento, intensificar e acelerar as medidas que nos permitam oferecer a melhor experiência a nossos clientes. Já destaco algumas dessas medidas que já foram tomadas aqui. Primeiro, a utilização do modelo comercial. Tivemos uma adição de 500 funcionários ao final do ano passado ao nosso time comercial com foco no varejo. É um time já contratado, treinado e embarcado com tecnologia. Tivemos algumas dificuldades com o impacto da pandemia mais forte do que a gente previa ao longo do primeiro semestre, o que acabou prejudicando um pouco o ritmo de novos credenciamentos, mas já tivemos resultados importantes, como aumento relevante das taxas de ativação. Melhorias importantes já estão sendo implementadas no sistema logístico da companhia. Já tivemos revisão de processos e contratos com parceiros. Tivemos melhorias em logística de última milha,
Nos últimos meses, testamos uma nova força de atendimento presencial às demandas dos nossos clientes, como as demandas de instalação e manutenção de equipamentos. Profissionais uniformizados, bem treinados, que vão até o cliente para resolver problemas. E demos o nome de Heroes a essa iniciativa. Testamos esse modelo em piloto em 6 localidades. O modelo mostrou indicadores promissores, com satisfação superior aos principais benchmarks de mercado. Expandiremos o modelo dos Heroes para 153 cidades, que representam 80% dos chamados feitos pelos nossos clientes. Também estamos investindo para melhorar o atendimento do nosso call center, com revisão de sistemas, processos e internalização de algumas das posições-chave, como qualidade e análise de dados. Nossos clientes deverão ter atendimento mais rápido e eficaz. Esses eram os destaques em termos de entregas que já estão ocorrendo e devem ser finalizadas até os próximos meses. Espero poder discutir os resultados nas próximas teleconferências de resultados. Servir melhor o cliente é prioridade absoluta. É a base para avançarmos nos demais pilares da nossa estratégia. Tivemos avanços importantes no primeiro semestre em termos de inovação e novos negócios, como foi o WhatsApp e o FDIC que captamos para conceder capital de giro para os nossos clientes. Continuaremos avançando nesse tipo de iniciativa. Entendemos que essas agendas fazem sentido se tivermos um serviço de excelência e se essa qualidade for percebida pela nossa base de clientes. Nossa ambição é alta em termos de qualidade de serviços e satisfação dos nossos clientes. Obrigado pela atenção de vocês e vamos abrir agora a sessão de perguntas e respostas. Por favor. Obrigada, Sr. Gustavo. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer uma pergunta, favor digitar *1. Para retirar sua pergunta da fila, favor digitar *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Marco Calvi, Itaú BBA. Pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegarem as nossas perguntas. 2 perguntinhas aqui do nosso lado. Primeira, sobre a registradora de recebíveis, né? Vocês fizeram alguns comentários no release. E aí, se vocês puderem dividir conosco que tipo de desafios vocês têm enfrentado com a registradora e, nessa linha, que tipo de timeline a gente deveria esperar para esses problemas eventualmente serem superados, né? E a segunda pergunta, um pouco mais específica aí sobre o produto de prazo, né? Quando a gente olha o delta de penetração, né, ele quarter over quarter cresceu, mas cresceu um pouco menos do que os trimestres anteriores. Se vocês puderem explicar um pouco do racional sobre isso, o que seria a principal razão para a gente ter tido uma certa desaceleração nesse crescimento do produto de prazo? Essas são as nossas 2 perguntas. Obrigado, pessoal. Marco, obrigado pela pergunta. Primeiro, com relação ao balcão de recebíveis, né? Na nossa visão, o mercado como um todo está passando por uma curva de aprendizado para aprender a lidar com essa plataforma que traz um potencial imenso para os clientes. No nosso entendimento, isso é natural. Essa curva de aprendizado passa por todos os participantes da indústria e também pelos clientes. Eu acho que em pouquíssimos meses a gente já tem a normalização disso e veremos já o sucesso dessa iniciativa. Especificamente, quanto à sua pergunta de crescimento de produtos de prazo no varejo, eu sei que você está se referindo ali ao crescimento de penetração de produtos de prazo no varejo, nós continuamos com um crescimento, mas um crescimento aquém do que nós vimos nos últimos trimestres, né? Realmente tivemos um impacto de um cenário competitivo mais forte e também um impacto de pandemia ainda nos primeiros meses do trimestre, que impactaram o nosso acesso à nossa base de clientes.
reforço que a penetração de produto de prazo continua sendo um objetivo priorizado dentro da companhia. Nós temos recursos captados para tal e esperamos retomar a trajetória de crescimento anterior nos próximos trimestres, tá bom? Perfeito, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta é de Antônio Huet, Bank of America. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Se vocês pudessem comentar sobre o impacto de caixa e WhatsApp nos volumes, seria legal. E também, se vocês pudessem dar um destaque em como fica o Fumaça, tá, a partir de agora. Muito obrigado. Antônio, obrigado pela pergunta. Eu vou começar aqui com a questão do Fumaça e vou passar a caixa aqui para o Felipe, tá? Então, começando aqui pelo Fumaça, o que nós fizemos foi uma captação importante para viabilizar a oferta do produto de capital de giro, né, conhecido no mercado como Fumaça, para os nossos clientes. Ainda não tivemos desembolsos relevantes. Nós focamos toda a nossa atenção nesse final de trimestre à implantação do balcão de recebíveis, aos esforços de educação da nossa base de clientes para essa nova sistemática. Esperamos que nos próximos meses nós comecemos a ter desembolsos mais relevantes do nosso produto de Fumaça. Tá? Então, eu não tenho grandes destaques para fazer a você que não seja o fato de que o recurso está captado e que temos uma ambição de desembolsar esse recurso já nesse próximo trimestre em andamento. Tá? Parte desse recurso já nesse próximo trimestre em andamento. Com relação à nosso contrato com a Caixa, o Felipe vai fazer um comentário sobre a nossa estratégia quanto a isso. Antônio, obrigado pela pergunta. São dois pontos principais aqui da Caixa. Tá? O primeiro deles aqui, no primeiro momento, deixamos de pagar um incentivo que era pago ali para o balcão da Caixa. Então, isso impacta positivamente o resultado aqui no curto prazo. Porém, no médio e longo prazo, esperamos aqui um aumento de churn que deveria, de alguma forma, contrabalancear essa economia que estamos tendo. Tá? Por enquanto, neste começo de operação, ainda não sentimos grandes mudanças no churn dessa base da Caixa. Vemos que isso deveria mudar aqui ao longo do tempo e estamos aqui criando uma estratégia de retenção desses clientes para justamente tentar atenuar esse impacto. Legal, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta de Daniel Alberini, CTM Investimentos. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Duas perguntas. A primeira, se vocês pudessem dar um pouquinho mais de visibilidade com relação à estratégia de crescimento futura, dado que o yield a gente vê que parece que chegou numa normalização, e se você vê essa tendência de normalizar nesses níveis ou até mais abaixo. E a segunda, se já pudesse dar algum tipo de indicação de como tem sido essas inovações, essas iniciativas do primeiro semestre que vocês destacaram ali na apresentação, o WhatsApp Pay, o Receba Mais e esses novos modelos comerciais. E por fim, se tem algum update relacionado a Merchani. Daniel, obrigado pelas suas perguntas. Eu vou começar com a questão de estratégia de crescimento e o Felipe vai abordar a sua segunda pergunta, tá? Então, com relação à estratégia de crescimento, no nosso negócio tradicional de adquirência, o nosso foco absoluto é no segmento de varejo, no meio da pirâmide. Então, nós esperamos voltar a recuperar a market share nesse segmento. Para isso, nós adicionamos 500 funcionários ao nosso time comercial no finalzinho de dezembro do ano passado. Esse novo time comercial, com um novo formato de atuação, esse formato de atuação passa por termos consultores de negócios responsáveis por duas funções: originação de clientes e manutenção e relacionamento com essa base de clientes. Revisamos o raio geográfico de atuação dos profissionais. Revisamos a quantidade de clientes por carteira. Esse modelo está ganhando tração e espero que a gente possa compartilhar resultados positivos desse modelo já no terceiro e no quarto trimestre. Então, o crescimento da companhia vem desse segmento, no negócio tradicional de adquirência, e acabamos abordando um pouco disso numa das perguntas anteriores aqui. Temos outros negócios sendo desenvolvidos dentro da companhia, né? Nos preparamos para fazer desembolsos de capital de giro, como a captação
avaliação específica de FDIC que fizemos no primeiro semestre. E já para abordar a sua pergunta sobre novos negócios, sobre serviços de valor agregado, eu passo a bola aqui para o Felipe, que vai falar um pouco dos anúncios que nós fizemos aí ao longo do primeiro semestre. Felipe, por favor. Daniel, obrigado pela pergunta aí. Como a gente já falou aqui, talvez no trimestre passado, a gente teve algumas coisas bastante interessantes acontecendo aqui nessa agenda de Value Added Services, né? Iniciamos aqui uma iniciativa interna, onde a gente adquire participações através de eventos conversíveis em startups do setor, como anunciamos aqui no trimestre passado com a Liuve. Essa é uma estratégia que ela tende a continuar nos próximos trimestres. A gente vai continuar buscando esse tipo de solução para integrar aqui nosso ecossistema. Tivemos também aqui vários anúncios de parcerias, como falando, por exemplo, com a Better Ads, lá com o Google, falando também aqui da questão toda do WhatsApp. Então, estamos buscando aqui completar nosso ecossistema de Value Added Services através de aquisições e parcerias, intercalando aqui dependendo da situação do mercado, dependendo do que tiver disponibilidade ativa no mercado e a vontade dos nossos clientes aqui para esse serviço. Eu lembrado aqui que também teve uma pergunta sobre Multiunis, né, nosso investimento nos Estados Unidos. O primeiro passo, quando a gente olhou para esse ativo, foi proporcionar um processo de turnaround, de recuperação das métricas operacionais e financeiras da companhia. A gente entende que esse processo agora está maduro. Com isso, a gente, como tem anunciado aqui, conversado bastante com vocês nesse tipo de reunião, a gente entende que a atenção da Cielo tem que ficar no seu core de adquirência no Brasil. Então, com esse processo de turnaround maduro, a gente está pronto para analisar decisões mais estratégicas quanto ao destino deste ativo. Lembrando que para fazer uma pergunta, favor digitar *1. Para retirar sua pergunta da fila, favor digitar *2. Nossa próxima pergunta é de Otávio Tanganelli, Bradesco BBI. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Tem uma pergunta só, na verdade. Me parece que vocês cresceram um pouco menos na margem do que rede, né? Aí eu queria que vocês comentassem um pouco da dinâmica competitiva no setor em pricing, né? Principalmente no segmento de varejo, mais empreendedores. E parece aqui que essa perda de share, né, foi mais no segmento de grandes contas. Se vocês puderem dar um pouquinho mais de color também, um pouco na dinâmica aí do que está acontecendo, eu agradeço. Obrigado. Otávio, obrigado pela pergunta. A dinâmica que a gente tem visto, né, dado que a gente só tem os dados brutos da concorrência em anúncios recentes, né, esse meu comentário se aplica a esse trimestre, mas com muito mais precisão se aplica aos trimestres anteriores, né? E preciso realmente fazer um deep dive aqui em dados da concorrência para que eu faça esse comentário de forma mais precisa no segundo trimestre. Mas o que tem acontecido ao longo dos últimos trimestres é que esse elo tem cedido market share principalmente no segmento de grandes contas. A gente tem visto um apetite muito forte dos nossos concorrentes para contas de grande porte e muitas vezes esse apetite se traduz em preços que, na nossa visão, são apertados demais. Nós temos privilegiado a rentabilidade nesse segmento de grandes contas e, com isso, conseguimos manter muitos clientes aqui, mas, em muitos casos, nós temos uma mudança de clientes para a concorrência e, quando isso ocorre, a gente está falando aqui de volumes expressivos, isso acaba resultando nessa variação negativa de market share da Cielo. Como comentei aqui até uma pergunta anterior, a nossa ênfase absoluta é em voltar a ganhar share no varejo. Eu ainda não sei te dizer se no segundo trimestre a gente ficou estável ou se a gente recuperou alguma coisa de terreno, especificamente no segmento de varejo. Mas a dinâmica que temos visto nos últimos trimestres é de uma redução de share total da Cielo, porque no segmento de grandes contas, os concorrentes de maior porte têm trabalhado com uma ênfase muito grande nesse segmento, tá? Perfeito, obrigado.
Eu vou aproveitar aqui o espaço, né, antes de puxar a próxima pergunta, por favor, porque nós recebemos umas perguntas aqui pelo chat desse nosso call. Recebemos umas perguntas aqui do Rosman, do BTG. Tá? Então, o Rosman faz uma primeira pergunta pedindo comentários sobre as regulações do Banco Central para adequação de capital para as instituições de pagamento, né? Então, vocês sabem que ao final do ano passado o Banco Central soltou uma consulta pública com uma proposta de um arcabouço regulatório para capital regulatório de instituições de pagamento, né? Lá ele normatiza 3 categorias de instituições de pagamento com diferentes critérios para adequação de capital. O que eu posso dizer a vocês nesse momento? Porque eu vou esperar o normativo final para que eu comente com vocês aqui projeções mais quantitativas, tá? Nós fizemos todas as contas. No cenário atual da consulta pública, a Cielo não tem nenhuma necessidade de requerimento adicional de capital. Mas é muito melhor que a gente espere a norma final publicada pelo regulador para que a gente faça comentários mais específicos aí e melhor, e tenha números mais precisos para compartilhar com o mercado. Tá? Eu recebi uma outra pergunta também aqui de um investidor, especificamente, perguntando sobre racional para antecipação das debêntures. E aí eu acho que cabe uma informação mais ampla aqui. No primeiro semestre, nós fizemos captações importantes de quase 7 bilhões de reais para uma série de fins. O primeiro fim foi preparar a companhia para uma expansão mais forte nas suas atividades de produto de prazo, sejam elas antecipação de recebíveis, ou seja, uma atuação mais forte no nosso receba rápido, né, com foco especial no varejo. Né. Um outro objetivo das captações que nós fizemos nesse primeiro semestre foi de liability management. Nós já fizemos a quitação de cotas sêniores do nosso FIDIC Plus, um montante de 3 bilhões de reais, e faremos nessa semana a liquidação antecipada de 3 bilhões de reais de debêntures públicas que venceriam no meio do ano que vem. Nós estamos antecipando a quitação dessas debêntures justamente porque fizemos captações em um patamar bastante competitivo e instrumentos também bastante competitivos nesse primeiro semestre, evitando fazer uma quitação de debênture num ano de eleição, justamente no meio de um ano de eleição, que será o ano de 2022. Né? Então, foi uma medida de conservadorismo, de prudência, de antecipar a quitação dessas debêntures para este momento, justamente porque encontramos uma janela de oportunidade de mercado para levantar recursos num instrumento bastante competitivo. Ok? Então, essas foram algumas das perguntas, na verdade foram as perguntas que recebemos aqui pelo chat. Eu volto agora para as perguntas por áudio, por favor. Nossa próxima pergunta é de Antônio Ruet, Bank of America. Pode prosseguir. Oi, pessoal. Obrigado por me permitir uma segunda pergunta. Na verdade, um follow-up na pergunta do Otávio. Considerando essas dinâmicas competitivas e também maior participação de varejo, algumas perdas de grandes contas e pressão em custos, como é que fica a sua expectativa para a margem até o final do ano? Obrigado. Antônio, sem dúvida, essa é a pergunta mais difícil que a gente recebe. Tá? Então, eu acabo tendo que comentar isso um pouco com as tendências de cada item. Mas a resultante disso é difícil de falar. No ambiente do varejo, a gente tem pontos que melhoram o nosso revenue yield, principalmente a adição constante de receba rápido. Quanto mais receba rápido a gente tem nesse componente, mais revenue yield a gente consegue capturar no nosso segmento do varejo. No entanto, permanece a pressão competitiva. A gente ainda vê uma concorrência bastante atuante e com pressão de preço nesse segmento. No segmento de grandes contas, o que nós temos é uma dinâmica de rentabilização gradual desse segmento. Então, especificamente para o revenue yield de grandes contas, nós temos contas de baixa margem saindo e uma recuperação de yield nesse segmento. É difícil, Antônio, apontar para onde que isso se estabiliza, né, no terceiro, no quarto trimestre, é difícil apontar isso. A resultante disso também é a pergunta mais difícil para nós aqui do management da companhia, tá? Obrigado, Gustavo. Com licença. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas.
A teleconferência da Cielo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.